Bom dia, turma. E aí, como é que estão? Tudo bem? Então, estamos retomando aqui, né? Mais uma aula, tá bom? Dessa vez a gente vai estar falando aí de polígonos regulares, né, galera? Então, o que é isso? A gente sabe que tem alguns alunos aí que até, né, já vão além, né? Já estão dando uma olhada nos conteúdos que estão além do que a gente já viu, tá certo? Então, a gente vai estar encerrando hoje, né? Finalizando hoje esse capítulo de ângulos e polígonos, né? Que é o 5º capítulo lá do volume 2, tá certo? E falando especificamente de polígonos regulares. Mas antes a gente vai fazer algumas retomadas, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a ideia de ângulos, né, que a gente viu lá, ângulos e instrumentos de medidas, classificação dos ângulos, posições relativas entre retas, especificamente vamos falar também dos polígonos, triângulos e a sua classificação quanto a lados e a ângulos, tá bom? E também, né, lá no finalzinho a gente vai falar de polígonos regulares, que é bem simples, né? Essas ideias que a gente vai ver aqui, tá bom? Então a gente vai fazer essa retomada aqui iniciando com ângulo, né? Então a gente viu que um ângulo é a reunião de duas semi-retas, né, que possuem origem em comum, chamada vértice do ângulo. Ou seja, quem é o vértice desse ângulo aqui? O vértice é o vértice O, tá bom? É onde inicia, né, os ângulos, tá bom? Ou melhor, o ângulo. Então aqui eu tenho, ó, o lado OA, tem o lado OB. Você vai observar que o lado OA, ele está alinhado aqui com o zero, tá bom? Como a gente está medindo esse ângulo, né, da esquerda para a direita no sentido horário, então a gente vai contar aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 graus. Então o ângulo AOB, né, não é AOC, ele mede aqui 120 graus, tá certo? Tá colocado aqui como AOC, mas na verdade é AOB, tá bom? Então, ângulo, né, a gente vai ter aqui um ângulo interno, né, que mede aqui 120, e teremos também um ângulo externo. Se a gente estivesse medindo essa outra abertura aqui, a gente veria que ele mediria 60 graus. Vimos que uma meia volta, né, é igual a 180 graus, ok? Falamos também, pessoal, sobre a classificação desses ângulos, certo? Então a gente pode classificar o ângulo de acordo com a medida, né, de acordo com a abertura desse ângulo. Então aqui a gente tem os tipos mais comuns de ângulo, né, que a gente já falou também, tá bom? Então eles podem ser classificados em agudo, quando ele é menor que 90 graus, né, ele vai estar entre 0 e 90, a gente chama de ângulo agudo. O ângulo reto, quando ele é igual a 90, e aí ele tem uma característica especial, né, que é essa representação aqui, tá bom? Sempre vai ter essa representação, muitas vezes nem tem a medida, mas você já reconhece que é um ângulo de 90 graus, ok? Temos também o ângulo obtuso, quando ele é maior que 90 e menor que 180, ele vai estar entre 90 e 180, tá bom? O ângulo de meia volta, quando ele é igual a 180 graus, e aí você também consegue identificar, né, pela abertura, né, aquele transferidor de meia volta que você tem, e de uma volta inteira, né, que é chamado, né, de apenas de uma volta, tá bom? E a gente tem sua medida igual a 360 graus, ok? Falamos também, pessoal, falando ainda da nossa retomada aqui, a gente falou sobre as posições relativas entre retas, certo? Então, de acordo com que essas retas se comportam, né, como elas se encontram, a gente pode classificar elas em concorrentes ou paralelas, tá bom? Então, quando é que elas são concorrentes? Quando elas têm ponto em comum. Então, eu tenho aqui a reta P e a reta Q. Essas retas, elas se tocam em um ponto, né? Então, como elas se tocam aqui em um ponto, elas são chamadas de retas concorrentes, ou seja, elas concorrem em um determinado ponto, ok? Essas concorrentes, dependendo da posição também, né, a gente pode chamar como concorrentes e perpendiculares. Concorrentes porque elas têm um ponto em comum, ok? E perpendiculares porque a partir do momento que elas se tocam, né, elas se cruzam aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, eu vou ter que ela é chamada de perpendiculares, tá bom? E temos ainda, ó, as paralelas. As paralelas, elas podem estar sobrepostas, né, uma sobre a outra, ou ainda elas podem ser paralelas distintas.
Essas paralelas distintas, elas vão estar em posições diferentes aqui, ó, mas que seguem no mesmo sentido. Ou seja, elas andam na mesma direção, elas não têm ponto em comum, né? Por isso que a gente chama ela de paralelas, andam lado a lado, tá bom? Falamos também, galera, né, continuando a nossa retomada aqui, a gente falou também, né, dos polígonos, né? A gente viu que polígono, né, as características principais são linhas retas, fechadas, né, e que não tem, né, elas não se cruzam no interior, as linhas não se cruzam no seu interior, tá certo? Então, os polígonos mais comuns que a gente citou na aula anterior foram o triângulo, né, 3 lados, os quadriláteros, né, aqui a gente tem um retângulo, mas aí você vai lembrar de outros quadriláteros, né, como o quadrado, o losango, o trapézio, né, e até alguns quadriláteros, né, que a gente não consegue nomear, né, porque não tem uma característica comum entre eles. Você vai perceber que na maioria dos quadriláteros, né, a gente classificou também como paralelogramos, aqueles que possuem 2 pares de lados paralelos. A gente viu isso na aula anterior, galera, tá bom? Falamos também, ó, do pentágono, 5 lados, o hexágono, 6 lados, o heptágono, a gente vai ter 7 lados, e aí você pode lembrar comigo, esse heptágono, tá bom? É um heptágono regular? E aí, será se ele é um heptágono regular? Falaremos disso daqui a pouco, tá bom? Outra coisa, esse heptágono, será se ele é um polígono convexo? Lembra, o que é um polígono convexo? Lembra que ele não pode ter essa cavidadezinha, ó. Até aqui, né, do triângulo ao hexágono, a gente viu que eram polígonos convexos. Aqui, a gente vai identificar que ele não é um polígono convexo, ok? E temos o octógono, 8 lados, e temos aqui também, né, um decágono, né? A gente vai perceber que esse decágono também não é um polígono convexo, lembra? Polígono convexo não pode ter essas aberturas, não pode ter essas cavidades aqui, ok? Na figura. Então lembra que a gente falou sobre isso também na aula anterior, tá certo? Falamos dos triângulos, vocês lembram disso, né? Dos triângulos e também da classificação desses triângulos. Os triângulos eles podem ser classificados quanto aos lados e pode ser classificado quanto aos ângulos, ok? Primeiro, quanto aos lados. Quanto aos lados, ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles e pode ser escaleno, tá bom? Não coloquei as medidas aqui porque eu quero que vocês lembrem comigo. Então, quando é que um polígono, né, quando é que um triângulo, né, é um polígono, mas quando é que um triângulo, ele é equilátero? Ele é equilátero quando tem os 3 lados com a mesma medida, tá bom? 3 lados com a mesma medida. Então, ele é chamado de equilátero. Quando é que ele é isósceles? Isósceles quando possui 2 medidas iguais, congruentes, tá bom? E quando é que ele é escaleno? Ele vai ser escaleno quando as 3 medidas forem diferentes, ok? Então, quanto aos ângulos, ele pode ser ainda retângulo, acutângulo ou obtusângulo. E aí, você vai observar que na escrita, na composição da palavra, sempre vai ter a palavra ângulo. Por quê? Retângulo, ângulo reto. Tem que ter um ângulo de 90 graus, tá bom? Se tiver um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo, tá bom? Quando é que ele é acutângulo? Quando todos os ângulos internos, ó, são menores que 90. Ou seja, quando todos os ângulos internos são ângulos agudos, ok? E obtusângulo, ele vai ser obtusângulo quando tiver um ângulo obtuso, ou seja, aquele ângulo que está entre 90 e 180 graus, beleza? Então, relembramos aqui, ó, a classificação dos triângulos, né, quanto aos lados e quanto aos ângulos, beleza? E aí chegamos, né, num tema que a gente não tinha comentado ainda, né, que é bem simplesinho. Você vai perceber que temos aqui apenas uma tela, pegamos essa tela lá do seu livro, tá bom? E aí, o que é um polígono regular, tá bom? Então, primeiro, polígonos que têm todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes, ou seja, todos os lados têm que ser, né, iguais, né, assim, e
todos os ângulos também tem que ter mesma medida, tá bom? Colocamos aqui alguns polígonos para a gente fazer essa diferença, vocês perceberem o que é um polígono regular e o que não é regular. Ou seja, se não é regular, ele vai ser chamado de irregular, tá bom? Então, ó, o quadrado. O quadrado, você vai perceber quais são as características. Lados congruentes, ou seja, 4 lados com a mesma medida, tá bom? Os ângulos de um polígono são todos iguais, ou seja, 90, 90, 4 ângulos medindo 90 graus cada um. Tanto que a soma dos ângulos de um quadrilátero qualquer, não importa o quadrilátero, é igual a 360 graus. Se você somar aqui, ó, 4 vezes 90 graus vai dar 360. Então, o quadrado, ele é considerado um polígono regular, né? Um polígono que tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos congruentes. Congruente, igual, tá bom? Então, o quadrado é um polígono regular. Já o retângulo, ele não é um polígono regular, ele é irregular. Por quê? Porque ele tem lados diferentes. Você vai perceber que ele tem dois pares de lados, ou melhor, um par de lados, ó, com a mesma medida. Esse aqui que está na horizontal, né? Os dois que estão na horizontal têm a mesma medida. E os dois que estão na vertical também têm a mesma medida. Ou seja, ele só tem dois pares de lados aqui, ó, com medidas diferentes. Então, os lados são diferentes. Isso já basta para ele ser irregular, tá bom? Os ângulos são iguais, mas os ângulos sozinhos não contam. Lembra, para ser regular tem que ter lados iguais e ângulos congruentes, ou seja, os ângulos também têm que ser iguais, tá bom? Vejamos aqui uma outra figura, ó, um triângulo equilátero. Lembra? Quando é que um triângulo é equilátero? Acabamos de ver. Um triângulo é equilátero quando possui todos os lados com a mesma medida, tá bom? Então, se todos os lados têm a mesma medida, é um triângulo equilátero. Aqui também você vai ter um triângulo acutângulo. Igor, por quê? Ele pode ser os dois ao mesmo tempo? Pode ser. Tá bom? Então, acutângulo, ó, porque todos os ângulos são menores que 90 graus. Ou seja, todos os ângulos são agudos. Mas, como a gente está falando especificamente se é um polígono regular ou não, então vamos lá. Os lados são congruentes, todos os lados são iguais, tá certo? Possuem a mesma medida e todos os ângulos possuem a mesma medida. Ou seja, todos os ângulos são congruentes. Então, aqui a gente também tem um polígono regular. Então, o quadrado, né, que a gente identificou aqui, é um polígono regular. E o triângulo equilátero, ele também é um polígono regular. Igor, eu lembrei de outro triângulo aqui, o triângulo isósceles. Ele é um polígono regular? Você vai perceber que não. O polígono, na verdade, o triângulo isósceles, ele possui apenas dois lados, né, com a mesma medida. Ele não vai possuir os três lados com a mesma medida. Outra coisa, no isósceles ele vai ter apenas dois ângulos também com a mesma medida. Então, a gente quer todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. Então, não é qualquer triângulo também que vai ser um polígono regular, tá bom? E daí, pessoal, né, continuando, a gente pegou uma atividade aqui, ó, para ilustrar, tá certo? Lá na página 48, na questão 2, diz lá que nos mosaicos 1 e 2 há 3 polígonos diferentes. Pinte-os e em seguida responda as questões. Então, primeiro, quais polígonos formam o mosaico 1? Que a gente quer saber quais polígonos formam o mosaico 1. Então, a gente vai dar uma olhadinha, ó, eu consigo identificar um paralelogramo, né? Consigo identificar aqui, tá certo? É um quadrilátero, tá certo? Como ele ocupa, ó, olha a posição que ele se encontra, eu posso chamar ele de losango, né? E, mas se eu não lembrar, é um quadrilátero, né? Tenho também, galera, ó, um triângulo, né? Igor, esse triângulo possui todos os lados com a mesma medida. Se ele possui todos os lados com a mesma medida, ele é um triângulo equilátero, tá certo? E eu consigo ainda identificar uma outra figura, ó. Tenho aqui um trapézio, né? Então, eu consigo identificar 3 figuras. Consigo identificar um losango, consigo identificar um triângulo e consigo identificar também aqui, ó, um trapézio. Ou seja, ela é composta por triângulos equiláteros, ela é composta por losangos e também trapézios. E na figura 2, né, no mosaico 2, eu consigo identificar octógonos,
e quadriláteros. Esses quadriláteros especificamente como paralelogramos e quadrados, tá certo? Aí, mas a posição que eu estou vendo aí na tua figura, né, eu identifico, ó, que essa figura pode ser um quadrado? Não, né? Essa figura não é um quadrado. Essa figura, ela é um paralelogramo. Lembra da posição que ela ocupa? Paralelogramo, dois pares de lados, né, opostos e paralelos, ok? Quadrado, onde é que eu vou conseguir identificar o quadrado? Ó, tem um quadrado aqui, né? Você vai perceber que nos mosaicos mantém um padrão, né? Eu tenho um octógono, né? Um quadrado, um octógono, um quadrado. Então, a gente vai vendo essa composição. Depois eu vou tendo aqui mais um, ó, um paralelogramo, aqui mais um paralelogramo na posição invertida. Então, na figura 2, octógonos e quadriláteros. Especificamente, Igor, eu gosto de colocar só quadrilátero. É interessante, galera, que a gente nomeie, né? Que a gente dê nome, né, aos bois, como a gente costuma dizer, tá bom? E daí, galera, nossa aula hoje é curtinha, tá bom? Relembramos para vocês lá tudo que a gente viu nesse capítulo, né? Então a gente viu lá a ideia de ângulos, né? A gente viu como classificar um ângulo, a gente viu como identificar, como medir, tá certo? A gente classificou os triângulos, a gente viu as ideias de polígonos e terminamos aqui, fechamos, né, com a ideia de um polígono regular, tá bom? A gente selecionou algumas atividades para vocês, né, na apostila 46, 47, 48, só a quarta questão, né, na 48, tá bom? Na página 50 é aquele resumo que você faz, né? Sei que a galera gosta, né, de fazer aquele resumo bonito, né, lá no caderno, mas aí você já tem aqui, ó, na sua apostila, certo? Lá onde tem, lá na seção Organiza as Ideias, você já vai ter, certo? Todo o seu resumo, né? Todo aquele scriptzinho bonitinho, né? Fazendo aquelas relações entre triângulo, nome de cada ângulo, tá bom? A classificação dos triângulos, então você vai perceber lá que é um resumo bacana. E na página 51 a 53 selecionamos só a questão 2, 4, 5 e 12, ok? Então essas são as atividades dessa semana. Espero aí, galera, que estejam todos bem, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, né? Se Deus quiser, ok? Então, fiquem com Deus aí e espero, né, encontrá-los bem, né, na próxima aula, ok? Então, até a próxima, galera. Valeu!